Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. É com gratidão que estou aqui mais uma vez para me partilhar convosco em mais um episódio deste canal. Hoje com o título Só a Verdade Liberta. Que grande tema. Então eu começaria com uma frase maravilhosa da Caroline Myss que diz: Liars don't heal. Ou seja, os mentirosos não se curam. Bom, então vamos começar por esta reflexão, porque eu acredito bastante que enquanto nós mentirmos a nós mesmos e aos outros, nós não conseguimos encontrar cura. O que é cura? Obviamente que, e por isso isto é um canal para nós refletirmos, porque para mim cura pode não ser o que é para o outro cura, não é? Para mim, eu sinto que curo partes de mim quando entro em contacto com elas, sem as rejeitar, as acolho e decido olhar para elas com verdade, mesmo que essa verdade não seja aquela que eu gostaria. Para mim, quando esse processo é iniciado e esse processo é continuado e depois é integrado, existe cura. Existe algo que deixa de estar num sítio e se move para um outro sítio dentro de nós. Nós falamos muito disto em psicotrauma, que é o mover-se, o deixar de estar no mesmo sítio e passar para um outro dá-nos uma visão diferente, não é? Se eu olhar para algo do resto de chão é muito diferente do que olhar para algo do terceiro andar. Então, pegando nesta frase da Caroline Myss, eu diria que ao longo da minha vida eu fui percebendo que as piores mentiras que existiram foram aquelas que eu contei a mim mesma. Eu não vou mentir dizendo que aquelas que os outros me contaram também não me doeram. Sim, doeram. Eu acredito em relações de transparência, de confiança e de verdade. Aliás, eu acredito que só essas relações vão sobreviver nos próximos tempos. Relações onde não existe transparência, onde não existe verdade e onde não existe confiança, estão condenadas à morte. E até muitas delas já estão mortas, mas a mentira consegue mantê-las ali como uma espécie de banho de Maria ou como uma ideia de que nós podemos levedar relações sem fazer nada, sem pôr lá fermento, não é? Alguns de nós têm essa ideia, que se pode levedar pães sem fermento, e isso não é possível. Não que eu seja padeira, mas pela experiência culinária que tenho, não sei se existirá outra forma de levedar pão, mas tenho a certeza que não existe outra de levedar uma relação sem ser alimentá-la, investir nela e pôr-lhe o fermento que ela precisa. E parte deste fermento é esta verdade. Num dos livros que escrevi, no Amor Entre Nós,
Há uma frase que eu gosto particularmente que diz: quando a verdade dói, a mentira consola. É um facto. Quando a verdade dói, a mentira consola. Eu muitas vezes mantive-me em situações onde eu já estava a ver a verdade, mas a mentira continuava-me a consolar. E porquê? Ou para quê? Para quê? Não é? Para quê? Para crescer, obviamente, para perceber um dia que toda a mentira tem o seu fim, toda a máscara cai, por mais que nós queiramos manter certas máscaras, por mais que nós queiramos manter certas mentiras, a vida é tão, mas tão sábia que chega a uma altura que mostra: olha, aqui tens. Estavas a negar a verdade e agora aqui a tens, nua e crua, e portanto lida com ela porque a mentira deixou de consolar. Então já temos aqui dois temas para reflexão, duas frases para reflexão. Uma do Liars Don't Heal, os mentirosos não se curam, e a possibilidade que esta frase nos traz de aprofundarmos o quanto é importante para a nossa cura nós estarmos em verdade, alinhados com aquela que é a nossa verdade interna, e estarmos também alinhados com essa integridade que é não permitir que haja mentira nas nossas relações, sejam elas de casal ou sejam elas outras. Mas como é que isso faz se é o outro que mente? É quando eu percebo, não é? Quando eu percebo que há mentira e que eu estou a tapar a mentira, eu ter essa honestidade comigo mesma e dizer: ok, é mentira, mas tu estás a querer ver como verdade. Então isso é um bom começo, porque eu sei que se eu continuar ali, não me vou curar. E o que é não me vou curar? É tudo isto que eu partilhei no fundo. Eu não vou sair daquele sítio, eu não vou ampliar a minha consciência e mais cedo ou mais tarde a ferida vai ficar escancarada. Porque estou num caminho que é um trilho que não é o meu. Ou seja, eu confio que a vida tem trilhos para cada um de nós. É como um comboio que anda no seu próprio trilho, não é? Quando o comboio sai do trilho, nós dizemos que descarrilou. Eu posso observar pela minha vida e pela vida dos outros que atendo há muitos anos, que muitas vezes essa mentira mantém-nos descarrilados, mantém-nos fora do nosso carril. Mas nós ainda assim queremos acreditar. Nós sabemos que estamos descarrilados, mas deixamos-nos estar ali. E faz parte. Agora, quando nós começamos a perceber: este não é o meu carril, este não é o meu carril, esta não é quem eu sou, esta pessoa não faz bem na minha vida, esta pessoa abusa, eu permito. Então, eu posso com verdade revisitar os meus locais que permitem o abuso por parte do outro, sabendo com verdade que este abuso é, antes de mais, o abuso que eu permito a mim mesma, comigo mesma. Irei falar noutro episódio do amor próprio e da falta de amor próprio que nós temos muitas vezes, desta autocompaixão, desta verdade que nós sabemos, mas que não queremos ver. E é a verdade que nos habita, que é a verdade da nossa essência, da nossa alma. A alma pulsa, tem um pulso próprio. E quando a mentira acontece, nós, a maior parte das vezes, vos garanto, em situações de traições, de quando alguém chega e diz: mas a pessoa já tinha outra pessoa. Eu própria passei por essa experiência. Eu, na verdade, eu sabia que aquela pessoa tinha outra pessoa. Mas como a pessoa negava, eu preferia acreditar nela do que em mim. Então, nós entregamos com muita facilidade o nosso poder pessoal nas mãos do outro. Nós entregamos com muita facilidade a mentira a nós
mesmo sabendo a verdade e mesmo sabendo que o outro está a mentir descaradamente, nós continuamos a manter aquilo submerso ali dentro de nós. É claro que isto vai trazer outras questões que têm a ver com a nossa história, com a nossa biografia, com aquilo que como é que nós aprendemos a viver, não é? Durante todo o nosso tempo, até chegarmos aos pontos de haver estas traições, estas coisas mais fortes que a vida traz, para nós lidarmos efetivamente de frente com a verdade. Então, liars don't heal. Depois, esta mentira que dói, esta verdade que dói e esta mentira que consola tem sempre o seu tempo contado. Então, vocês podem quase cronometrá-lo. Esta era é uma era que estes tempos, eu prefiro chamar-lhes tempos do que era. Estes tempos são tempos que estão acelerados. Nós temos, são tempos com alguma taquicardia. Todos nós estamos a sentir uma pulsação diferente, orgânica nos nossos corpos, nas nossas mentes, naquilo que precisamos de mudar, naquilo que precisamos de resgatar, nessa liberdade que nós precisamos de sentir. E o que é a liberdade senão o encontro com a verdade? Para mim, um dos significados de liberdade é, sem dúvida, o encontro com a verdade. Porque quando eu me encontro com a minha verdade e quando eu encontro a sincronicidade necessária entre a minha verdade e a verdade da vida e a verdade daquilo que a vida tem para mim, este encontro é um encontro tão poderoso, que me dá a liberdade para eu ser quem sou. E é nesta liberdade, nesta autenticidade que eu me cumpro. E depois, como dizia Jesus, só a verdade liberta. E é esta libertação de tudo aquilo que foi carga na minha vida, de tudo aquilo que foi mentira na minha vida, de tudo aquilo que eu quis ver como verdade, é toda esta carga traumática que pode ser ressignificada a partir da simplicidade de eu aprender a dizer a verdade. Sempre. Seja ela interpretada por mim mesma como difícil, dura, crua, fria, negra, intempestiva, ou por outro lado, pura, sublime, com capacidade de me nutrir, etc, etc. Seja qual for a interpretação que eu dê à verdade, ela será sempre a verdade. E a verdade é a porta da libertação e é a porta que se escancara e que cria a possibilidade de eu encontrar o pote de ouro que me habita. E quando eu encontro o pote de ouro que me habita, é interessante porque eu tenho muito mais facilidade em encontrar o pote de ouro que habita no outro e nos outros. Então a verdade é simples, mas não simplista. Porque o que é facto é que ainda há muitos de nós, ainda muitos de nós optam pela mentira. Eu vejo tanto isso. Tanto. Isto sem julgamento algum. Eu um dia escrevi um texto que o título era A minha verdade, a tua verdade e a verdade em si. Realmente existe a minha verdade, que pode ser aquilo que eu acredito como verdade, a verdade do outro, que pode ser e é aquilo que o outro acredita como verdade, mas depois há algo que é mais
que é superior a isto, que é a verdade em si. E a verdade em si não tem interpretações. A verdade em si é a verdade. Ou seja, vou dar um exemplo de uma verdade. A vida é cíclica, é impermanente. Isto é uma verdade em si. É inegável esta verdade. A vida, viver na Terra supõe que existe dia e que existe noite. Isto é uma verdade implacável e não pode ser modificada pelo homem. Mesmo que nós queiramos dizer é mentira que vai ficar de noite, vai ficar de noite e vai nascer o dia. Então, há verdades que são verdades em si. E numa relação, transpondo isto para uma relação, as mesmas leis da natureza, elas são transversais às leis dos homens, no micro. As leis do macro são transversais ao micro. E as leis do micro são transversais ao micro que somos nós. Vamos lhe chamar assim. Ao grãozinho que somos nós. Pequeninos perante a dimensão do universo, da galáxia, e enormes perante o propósito que vimos trabalhar na Terra, que vimos cumprir na Terra. Essa unicidade de cada um, essa impressão digital que é diferente para todos nós, não há uma única igual. Isto é incrivelmente sagrado, não é? Então, esta verdade que existe no macro e que vai para o micro e do micro para o micro, é tão sistémica que se nós pegarmos nela e colocarmos numa relação, eu para ser verdadeira com o outro, eu tenho que ser verdadeira comigo mesma. Não há como eu ser verdadeira com alguém quando eu não sou comigo. Então, e quando eu acredito nas minhas próprias mentiras, não é? Quando eu acredito, quando eu fabrico dentro de mim determinadas coisas para, por exemplo, para não ser abandonada. Nós temos mecanismos de defesa. Irei falar mais tarde do narcisismo, irei falar de várias defesas de caráter que nós encontramos, porque nada mais são do que feridas que foram abertas alguns no tempo e que para que consigamos sobreviver, precisamos delas, precisamos até chegar à altura em que decidimos olhá-las e renegociá-las e dar-lhes outro sítio. Não é tirar-lhes a importância, mas é mudá-las um pouco de sítio. Então, muitas vezes nós temos padrões de fantasias, de mentiras que contamos a nós mesmos. Como é que eu posso ser verdadeira com o outro, então, se eu minto a mim mesma? Como é que eu posso estar numa relação com alguém que mente todos os dias e que eu vejo, e que eu percebo, e que eu organicamente sinto? E que pergunto, olha, e que eu digo, olha, eu sinto que tu estás a mentir. E a pessoa diz, não, isso é da tua cabeça. E como é que nós, perante esta situação, que acredito que já teve identificação aí desse lado, de certeza, como é que isto se faz, não é? Eu não tenho receitas mágicas nem poções, mas sei uma coisa, isso aprendi. Quando a minha intuição, quando a minha alma me diz o outro está a mentir, o outro está a mentir. E quando a minha alma me diz, cuidado, tu estás a mentir a ti mesma, então eu tenho que honrar que eu estou a mentir a mim mesma e eu tenho que decidir
Se quer continuar com alguém que me mente e eu sei que me está a mentir, porque isso até pode ser uma escolha. Eu posso decidir isso. A pessoa mente e eu posso escolher estar ali, sem problemas. Não há nada que seja... Quando nós aceitamos e é tranquilo e nós estamos em equilíbrio e podemos crescer com isso, está tudo bem, não é? Agora, quando isto não acontece, é que há que olhar. Então há que olhar para isso. Quando eu sei que o outro me mente e permanece lá, o que é que de mim está lá? O que é que de mim precisa daquela mentira? O que é que de mim quer que seja verdade, mesmo sabendo que não é? E porquê é que em mim ainda existem formas de automanipulação para permanecer em locais muitas vezes inóspitos e a pensar que são verdadeiros paraísos, não é? Então, se nós virmos bem, na realidade, o filósofo Sócrates tinha razão quando dizia todo o conhecimento é autoconhecimento. Na verdade, o outro ajuda-nos a perceber o que é que há em nós para transformar. O outro ajuda-nos a perceber qual é a minha verdade, qual é a verdade dele e qual é a verdade em si. Agora, para isso, eu preciso de ter uma abertura de coração. Eu preciso de conectar o meu coração, ou de me conectar realmente com o meu coração, com a minha alma. E isto não é conversa da era do Shanti Shanti. Isto é, no fundo, aquilo que os filósofos sempre falaram desde há muitos anos. Muitos, quando ainda não havia Netflix, como disse outro dia uma amiga minha. Então, esta possibilidade que nós temos de estar em transformação, de aceitar os processos, se for com verdade, é mais fácil. É mais fácil. Porque, repetindo, é no encontro com a verdade que nasce a liberdade. E liars don't heal. Portanto, se nós queremos de alguma forma curar partes de nós que estão ainda feridas, para podermos cumprir-nos na Terra, então nós precisamos de verdade. E deixo aberta a reflexão de tudo isto que estive a partilhar convosco e da frase que eu gosto especialmente de Jesus, que é só a verdade liberta. Então, se nós nos queremos libertar daquilo que é carga, se nós queremos realmente encontrarmos-nos connosco, e quando nos encontramos connosco, nós abrimos um campo de possibilidades de nos encontrarmos com o nosso propósito, com o que viemos fazer à Terra realmente, o que viemos aqui fazer realmente. Então nós precisamos da verdade. Não só com o outro, mas também, e começando pela verdade connosco, contar a verdade a mim mesma. Seja ela qual for, contar a verdade. Contar a história com verdade a mim mesma. E hoje esta reflexão fica por aqui, deixando agora, abrindo esse espaço para cada uma de vós poder pegar nela e mergulhar e revisitar esses locais de mentira e de verdade que nos habitam. E se este episódio então foi útil para si, se sentir que pode ser útil para mais alguém e para que possamos chegar a quem dele pode usufruir, convido-vos a subscrever o nosso canal no YouTube e a partilhar este episódio deste podcast. Que a luz nos guie e o amor nos conforte. Um abraço forte a todas, a cada uma
e até já. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.